Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Antônio, o Xuxa falando de cadeias musculares da disciplina cinesioterapia aplicada. O que são cadeias musculares? A definição que nós temos aí são grupos de músculos poliarticulares dispostos na mesma direção e imbricado de maneira sobreposta, sem qualquer interrupção da conexão entre eles. O objetivo é o menor gasto energético na realização de atividades da vida diária, além de ser fundamental para o processo adaptativo dessas atividades cotidianas. Mas vamos falar de uma forma mais simples que dê para todos entenderem. Cadeias musculares são onde alguns grupos de músculos, alguns músculos se formam para formar uma cadeia. Por exemplo, nós temos a cadeia flexora, cadeia extensora. A cadeia extensora, a cadeia posterior do corpo, é como se alguns músculos de trás se unissem, puxando o corpo para trás, mantendo ereto. Assim como você tem a cadeira anterior flexora, que puxa o corpo para frente, e esse equilíbrio das duas, de uma forma harmoniosa, te mantém ereto. Esses músculos são bem complexos, é uma coisa assim, você tem que entender e trabalhar de uma forma mais de uma forma mais atuante. Lembrando sempre que não tem receita de bolo. Cada vez que você encontrar o seu paciente, ele vai estar com uma leitura de corpo nova. Então você vai ter que reavaliá-lo, entender a sua necessidade de uma forma mais global. Ele pode estar com uma dor nas costas, uma lombalgia, e você vai verificar que ele tem os isquios tibiais encurtados, uma contratura de glúteos e umas contraturas de trapézio. A definição dessas cadeias é saber que sempre tem uma cadeia que tem que estar brigando com a outra, né? Por exemplo, você tem o entendimento do que é um músculo agonista-antagonista. É mais simples que é músculo com músculo. Então você vai simplesmente trabalhar. Eu estou flexionando o braço com o bíceps contraindo e o tríceps alongado. Já na cadeia é mais complexo, é o exemplo dado, a cadeia anterior e a posterior, da flexão e extensão. E quando você está com uma dor nas costas e está muito encurtado, provavelmente esse encurtamento ou até uma contratura de na parte extensora, por exemplo, mas você pode ter certeza que a cadeia anterior está preguiçosa, está fraca, fraqueza de abdômen, por exemplo. Então você tem que. Ambas têm que estar em uma posição de alongamento, confortável, saudável. Né? Sempre você vai ter mais grupos musculares para vencer na cadeia. Toda cadeia tem elos. Esses elos são mais fortes, mais fracos. E são os mais fracos que são os mais manipuláveis, mais manuseáveis. A partir daí você também tem as cadeias articulares, um parênteses, onde você vai cuidar do quadril e do joelho, por exemplo. Você está com problema no joelho, eu chego lá, avalio e descubro que na verdade o seu problema é no quadril. Isso vai depender, porque uma articulação depende da outra, né? É uma coisa mais presente. Também temos a definição de cadeia muscular aberta e fechada. Vamos dar um exemplo para ser entendido. Eu vou fazer um abdômen, um exercício abdominal, deitado, perna fletida, levantando o tronco com uma certa dificuldade. Quando eu peço para alguém segurar os meus pés, essa cadeia transforma-se em uma cadeia fechada e é facilitado esse meu movimento, mas ele tem uma resistência, tem um ponto de apoio, tem uma energia, algo para vencer. Aí você faz o fortalecimento, você faz a hipertrofia. Já ela aberta, ela é muito mais pura, né? Mais simples. Não mais simples, mas ela é chamada de pura, não tem que vencer essa resistência.
você fizer muita resistência, você vai impedir o movimento. Entre as cadeias musculares, tem duas técnicas muito conhecidas, que é o RPG. O RPG ele é muito agonista e antagonista. E o GDS, da belga Godelieve Dennis Struy, fisioterapeuta e que também é psicóloga, fez uns estudos e descobriu essa técnica. Essa técnica pensa o indivíduo globalizado, como a maioria das técnicas de cadeia muscular, mas ela se apega muito mais às necessidades psico e física do corpo, porque o corpo é uma linguagem, né? Ela se apega muito a isso. Ela fez um trabalho de 15 anos, análises morfológicas, antropometria, lá nos anos 60, 70, e descobriu esse método. Ele sempre tem uma compreensão, é uma base de compreensão psicocorporal, que aplica tanto ao adulto como à criança, no contexto de uma ginástica e de uma utilização corporal mais consciente, mais adaptada às características individuais. Sempre isso é bom ressaltar isso. Ela não é a única a trabalhar de uma forma global, mas com certeza o método dela é o mais globalizado, mais rico que os outros. Também leva em conta o lado hereditário, genético, racial, cultural, familiar, profissional, social. Porque é um todo, é um projeto pessoal do comportamento a serem desenvolvido ao longo da vida. E você vai vendo suas formas corporais, que está sendo a leitura da sua condição global. O corpo sempre oferece meios de comunicação a caminhos terapêuticos excepcionais, em especial quando a palavra está ausente. Então, sua linguagem não é verbal e ela é inadequada, ela é desadaptada ou viciada. Importante é que em condições de ver, compreender e responder às mensagens gestuais e corporais. Elas são palavras a serem ouvidas, compreendidas e para contribuir para o alívio e desconforto humano. O fisioterapeuta tem que aprender a ler o corpo, né? O corpo como linguagem nos guia a um procedimento profilático e terapêutico mais adaptado. Uma fisioterapia dos problemas estáticos, osteoarticulares e das dores reumáticas e uma abordagem psicossomática. É muito interessante e tem que se verificar muito, porque tem as indicações e as contraindicações para o tratamento globalizado, tanto dos dois métodos. Sempre você está buscando, nesse tipo de tratamento, otimizar a função corporal, gerenciar as tensões diárias, melhorar a consciência corporal da postura, mudar a mecânica respiratória, né? E na parte terapêutica você ainda tem diminuir as dores, corrigir os problemas posturais, problemas funcionais do sistema musculoesquelético, tratamento, problemas respiratórios, biomecânica, dor na coluna, cefaleia, lesões após acidente, lesões no esporte, dor e rigidez relacionadas à artrite, osteoartrite. São indicados a todos os casos, inclusive adulto, idoso, passando por atleta, pessoas vulneráveis, gestantes que procuram um tratamento global. As contraindicações é que você não pode, isso é quase em todo o método, ter um bloqueio ósseo que limita a amplitude do seu movimento, uma fratura ou uma cirurgia recente, uma inflamação aguda ou uma infecção. Você, quando for executar isso, tem que tomar certos cuidados, principalmente você tem que conhecer as amplitudes do movimento do paciente para que você não machuque novas lesões e usando o que nós chamamos de exercícios submáximos, que seja suficiente para mudar o corpo, mas não suficiente para machucá-lo. Não forçar passivamente a articulação e cuidado com fraturas recentes, osteoporose e as dores, né, nas últimas 24 horas. Evitar que o paciente compense o movimento em outras articulações, aumentando a curvatura lordótica, lombar, realizando produções de ombro, etc. Durante a execução, evitar que as costelas fiquem em posição inspiratória também. Isso depende do método. Ok? Depois os outros slides é para falar os 4 tipos
de cadeias clássicas que nós temos, como tem os desenhos da web aula, uma descrição apenas. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima aula. Muito obrigado.